O ambiente de negócio requer uma estabilidade nas políticas, que não depende das pessoas, depende do sistema, claro. Eu penso que a vida há muitas oportunidades e a atitude nossa como seres humanos é segurá-las ou deixá-las passar. Olá a todos, muito bem-vindos ao GA Talks. Hoje temos um convidado bastante especial. Temos a honra e o privilégio de ter connosco nada mais, nada menos do que Salim Abdullah, um empresário bastante conhecido no mercado nacional e internacional. Tem uma camada jovem que segue bastante, não só jovem, como também empreendedores que obviamente têm acompanhado de perto os passos que têm dado na carreira profissional e hoje vamos poder então ter acesso a mais algumas informações, a algumas experiências que ele irá partilhar connosco. Então queria convidar-vos que ficassem ligados a este episódio. Bem-vindo, Salim Abdullah, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, eu agradeço ao Global Alliance, ao DNG e a Jéssica por esta oportunidade de conversarmos, poder contribuir algo que seja melhor para a sociedade, em especial a sociedade juvenil. Exato. Empreendedora. Muito obrigado. É uma honra para nós poder aqui recebê-lo e hoje vamos ter uma conversa super descontraída. O nosso podcast é mesmo caracterizado por isso. Exato. Salim Abdullah, que é natural da província da Zambésia, uma família de 8 irmãos, uma família humilde e que tem um historial muito interessante. Ele, como empreendedor, começou a trabalhar muito cedo. Salim Abdullah, uma breve ênfase daquilo que é o seu percurso infantil até o momento estudantil e contar exatamente a sua primeira experiência no mundo do negócio, podemos assim dizer, porque mesmo trabalhando para alguém, já estava mesmo a fazer algo e aprender para o futuro. Obrigado, Jéssica. Penso que já disse as coisas mais importantes. Sou oriundo da Zambésia, de facto, cidade de Quelimane, mas é interessante que tive uma infância também numa zona rural, onde os meus pais viviam, que é uma localidade que se chamava Maruru. Se chama Maruru. E é lá onde tenho boas memórias da minha infância, aqueles meus amigos da infância, da zona rural, onde brincávamos a bola de trapo, não tínhamos bola. Jogávamos também descalço, andávamos aí com fisgas a caçar passarinhos, de vez em quando caçávamos cobras também. Mas são momentos da infância que eu hoje me lembro, e quando ouço falar dos crocodilos no Rio Zambeze, naquele tempo, a nossa inocência, nós nadávamos, brincávamos no Rio Zambeze e não me lembro de ter medo do crocodilo. Havia crocodilos, obviamente. Mas não havia histórias de ataques, obviamente. Ouvíamos esporadicamente, mas pronto, andávamos aí e se calhar tínhamos, como diziam, tratamentos tradicionais que afugentavam as cobras. Mas foi uma infância gira, de que tenho saudades. Lembro-me que quando era pequenino, em Maruru, sonhava que um dia iríamos ter, digamos, uma cidade como Quelimane, onde era a cidade que eu depois conheci. Quer eu, quer os meus irmãos, tínhamos para estudar na escola. Tínhamos que ir para a cidade de Quelimane, que fica a cerca de 200 e tal quilómetros. Naquela altura, na infância, as estradas eram muito precárias. Estamos a falar dos anos 60, 70. E levávamos quase um dia. Não tínhamos transporte, apanhávamos boleia, às vezes atrás de um caminhão de lenhas. Mas são memórias que ficaram e que tenho orgulho, não tenho receio de dizer nem vergonha. Eu fui um dos filhos privilegiados, porque a casa onde nós nos hospedávamos, a cidade de Quelimane, a quem eu chamo de meu segundo pai, o Sr. Abdul Karim, ele era uma pessoa saudável financeiramente e de muito prestígio, que era o dono do Cinemag e dono de uma cadeia de cinemas no centro e norte do país, que ele albergou-me como se fosse um filho, porque a filha dele foi a minha madrinha. E infelizmente, 6 meses depois de eu nascer, a minha madrinha faleceu num acidente que foi fatal, um acidente de viatura. E pronto, e ela apagou-se muito. Então eu fui esse
esse afilhado privilegiado, que depois fui muito mais novo para Climane e cresci na casa deles, mas sempre voltava à zona rural, à casa dos meus pais, para as férias, durante o período em que estive a estudar a escola primária em Climane. Foi mais ou menos esta infância que eu tive até, pronto, a minha criancice. Ok, fantástico. E quando vai mesmo a Climane, por volta dos seus 13 anos de idade, teve esta fase em que trabalhou no cinema Velho Águia, certo? E ela, será que esta experiência começou naquela idade, fase ainda criança? Sim, bom, deixa-me fazer um reparo, porque de facto os meus pais só vieram para a cidade de Climane depois da independência. Depois da independência, lembram como hoje, dia 25 de junho de 1975, estávamos todos num campo de futebol, meia-noite, para vermos a içar da bandeira. Eu tinha 12 anos, estava lá a brincar, não sabia bem o que era, mas sabia que era muita alegria em casa, e só me dizia, agora somos independentes, agora somos independentes. Lembro-me dessas palavras, meu pai feliz com os amigos, e dizer, agora vamos para a cidade. Então, e lembro-me desta, e ele de facto veio para a cidade, moveu-se para a cidade e teve um emprego no Cinema Águia. Trabalhou, deram-lhe um lugar como gerente, trabalhou algum tempo e depois, logo a seguir, ofereceram-lhe uma transferência para ir gerir um cinema na ilha de Moçambique, o Cinema Nina. E durante este período eu estava sozinho em Climane a estudar com o meu irmão número 2, que é o Roque. E pronto, ficámos sozinhos e eu tinha que fazer por mim também, e gostava muito de praticar desporto, basquetebol, consumia cerca de 6 horas por dia a treinar e a dar treinos. Eu gostava muito de praticar o desporto e obviamente que fazia este part-time também, que era o Bar Águia. Ia ao Bar Águia, fechar as contas, fazer o trabalho que me incumbia para ganhar também o meu e ajudar a economia da família, né? Era muito jovem, tinha 13 anos, certamente, tem toda a razão, e fez-me aprender muita coisa. Aprendi a fazer as contas rápido, porque sabia, por exemplo, uma garrafa de brandy, quantos cálices tinha. Quando chegava lá, encontrava a garrafa de brandy a metade e eu contava os cálices, e a diferença entre aquele que tinha eram 42 cálices, sabia quantos cálices tinham sido vendidos, assim como os pães. E foi assim que fui aprendendo a fazer as contas e a tomar conhecimento daquilo que seria um pouco de gestão, de uma coisa micro, pequena, mas pronto, já recebia alguma coisa e ajudava a casa também. Eu tenho estas memórias na altura, que foram, portanto, um aprendizado de vida para mim. E nisso houve algum momento crucial em que, obviamente, sentiu que estava a ser chamado para alguma responsabilidade, no qual talvez não estaria preparado nessa altura, que diz, olha, este foi o momento crucial na minha infância em que eu disse, olha, terei que abraçar alguma coisa que não estava, obviamente, ou possivelmente preparado para entrar? Eu penso que a vida há muitas oportunidades e a atitude nossa como seres humanos é segurá-las ou deixá-las passar. E eu fui sempre, ou penso eu, tenho episódios que estão descritos no livro Vida e Visão Empresarial de Salim Abdullah, qual o escritor é André Matola. Tem episódios que são relatados por outras pessoas, meus irmãos. O irmão relata uma coisa que eu nem me lembrava, que a primeira operação financeira que eu fiz já tinha 8 anos. Eu não me lembrava de que era, e ele contou-me, por exemplo, que havia aquelas quermesses, aquelas rifas que faziam na cidade, e lembra-se ele que conta, e ele sabe contar melhor. Eu lembro-me dele ter contado, e está escrito no livro, que fomos os irmãos para esta rifa, e eu dizia a ele que eu gostava de ganhar um Mercedes, que estava aí. Eu sempre gostei de carrinhos, eram aqueles carrinhos pequeninos, Matchbox, fazia coleção daquilo, sempre que ganhava qualquer coisa, comprava um carrinho. E eu andei a tentar, persistentemente, a tentar ganhar aquilo, e não saía o carrinho, mas saía por exemplo, uns refrescos, uns Schweppes. E quando acabou, eu negociei com o meu irmão, dei-lhe os Schweppes, e ele deu-me outras rifas, e eu fui insistindo, e algo assim, até que consegui ganhar o tal prémio,
que eu queria, e depois fiz um trade com ele, e ele conta, sabe melhor contar, e disse que foi a primeira operação financeira que este miúdo fez aos 8 anos. Bom, era um dom, e obviamente que Deus dá-nos os dons e a gente tem que saber explorá-los, não é? Às vezes podemos ter o dom e se não tivermos a atitude, ficamos na inércia. Portanto, são essas memórias. Mas, obviamente, que eu depois tive que também movimentar-me para a ilha de Moçambique, onde os meus pais estavam a trabalhar, e na ilha de Moçambique não havia basquetebol, portanto, estava tudo parado, mas eu, como vinha com aquele DNA do basquete, fui jogador de mini-basquete no torneio de Coca-Cola, depois fui jogador na Associação Africana, meu primeiro clube, depois fui para o Benfica de Climane, 11, 12 anos, era um jogador animado, e depois na ilha de Moçambique tive que inventar e falar com os outros amigos e formei um pequeno torneio, formou-se algumas equipas e fomos treinando e fomos fazendo esse torneio na ilha de Moçambique e que depois começamos a jogar para Nampula também. Mas era da forma desportiva ou era algo que dizia, olha, se calhar tem algum tipo de vocação para seguir este... Não, foi desportiva porque depois, obviamente, que 77 na ilha de Moçambique, 78 fui para Nampula para continuar o estudo no ensino secundário e coincide que os meus pais foram de novo transferidos para Climane. E então fiz todo o ano de 78 em Nampula, fiz parte da seleção de Nampula e era muito jovem, tinha 15 anos, se não me engano. E depois, quando terminei em Nampula, tive que também voltar para Climane e lembro-me, há uns tempos atrás, meu irmão encontrou uma carta antiga, que era do diretor da escola secundária, escola industrial e comercial de Nampula, escreveu ao meu pai, fazendo boas referências minhas, e que fazia falta, e que pediria que se eu pudesse regressar para integrar a seleção que ia jogar a Lixinga no torneio das escolas, e que pedia a anuência que pudesse autorizar para eu participar neste torneio para apuramento. Naquele momento, olhava para o basquete como algo que era para levar para a vida, mais do que um simples desporto, mas levar aquilo como, se calhar, o seu dia a dia até os dias de hoje? Sim, quando nós somos adolescentes, temos sonhos. Todo momento, tudo que nos anima no momento é um sonho. Olhamos para aquilo como o nosso futuro. Claro que eu dedicava-me muitas horas, quase 6 horas, sou baixinho, não é? O basquete requer alguma altura e eu então tinha que superar esta lacuna que eu tinha física. Eu treinava com cintos de chumbo, cerca de 5 quilos, bolas pesadas, medicinais com 3, 4 quilos, 5 quilos, e ganhava, obviamente, a capacidade de elevação, chegava até ao aro, pode imaginar. Então era assim que eu conseguia inserir-me e fazer parte da equipe principal Benfica. Obviamente que nesta entusiasmo de liderança nata, em Climane também o basquete estava em 78 já a cair, 78 mais ou menos, e eu tornei-me no primeiro presidente da Associação Provincial da Zambésia de Basquete para poder reativar o basquete, e conseguimos colocar todos os escalões iniciais, juvenis, séniores e também femininos. Obviamente que eu tinha multifunções, para além de ser jogador, era treinador, também fazia arbitragem, mas criou-se esse entusiasmo durante este segundo período que eu estive em Climane, porque a dedicação ao basquete era exatamente uma grande paixão. Mas pronto, sonhava um dia poder ir para o NBA, mas era um sonho, porque pronto, vocês sabem, 1,70 m não. Também os desafios eram outros, né? Naquela altura a gente saía de Climane por obrigação, não por opção, porque Climane hoje tem várias universidades, a gente pode continuar a estudar. Nós não tínhamos só ensino secundário, médio, quando muito, tínhamos que sair para outras províncias. Foi dali que eu fui para a Beira, né? Cidade de Estudos. Fantástico. E talvez se pudéssemos entrar, então, entendemos a sua infância e dizemos, olha, teve uma grande exposição ao mundo de negócios, desde a sua infância. E
e queríamos entender, temos toda a informação de que, obviamente, fora a Intellect Holding, que é uma empresa que é bem conhecida a nível nacional, queríamos entrar e perceber quais outros interesses o Salim Abdullah tem atualmente a nível comercial. Bom, para chegar à Intellect Holding há uma grande caminhada. A minha primeira empresa chamava-se A Iluminante. Foi na cidade da Beira, onde eu fui trabalhador eventual desta empresa. Estava a estudar na Beira. Em part-time, naquele tempo tinha que trabalhar e estudar. Os meus pais não tinham condições para suportar os 8 filhos. Lembro-me que eu trabalhei em part-time nesta empresa Iluminante, que era uma empresa de engenharia eletrotécnica, venda de materiais elétricos. E quando terminei na Beira os estudos, foi quando vim conhecer Maputo. Aliás, conheci Maputo primeiro por causa do basquete. Porque eu na Beira também jogava basquete e fui campeão provincial dos Palmeiras. Por onde passou, o basquete esteve sempre ali ao lado. Sempre. E até os dias de hoje? Estou a regressar a Tionta de Cape Town, no torneio de basquetebol dos Masters, onde fomos campeões também. Mesmo paixão. E, como dizia, fui conhecer Maputo graças ao basquete. Vínhamos disputar o campeonato nacional, mas pronto, não deu para conhecer Maputo, porque ficávamos na casa hospedada de um amigo, ia no campo basquete, campo casa, mas era o entusiasmo de conhecer Maputo, porque quando queria cá vir, os amigos diziam, vais conhecer Maputo. Isso que ano foi, mais ou menos? Isto foi nos anos, penso que 81. 81? Sim. 81 ou 80. Já não tenho memória, mas anda por aí. E sim, deve ser 81. Porque 79, 80 fui para Beira. E pronto, e vim e eles gozavam comigo, vais ver uma cidade que tem mais prédios que árvores na tua terra. E pronto, foi assim uma Maputo. Uns dias cá de basquete, uma semana, não conheci muito, voltei para Beira, porque era lá onde eu estava a estudar. Terminei o curso e, obviamente, naquele tempo nós não escolhíamos o que queríamos fazer, não é? O Estado decidia. E colocaram-me lá num departamento que era a Direção Provincial do Comércio Externo. Não sei se isto existe hoje, mas foi exatamente o que o Estado me colocou para trabalhar. Mas eu não queria continuar a estudar, queria conhecer Maputo de facto e fui persistente. Aí é o exemplo de vida que eu dou aos mais novos. Se queres algo, seja persistente, seja consistente, seja sério consigo. Tanto que eu decidi. Eu não tinha capacidade financeira, mas tinha a vontade. Consegui entrar num avião militar. É sério? Antonov. E apanhei a boleia pensando, vou chegar a Maputo. Tinha o endereço de uma pessoa amiga que alguém me deu para lá chegar. E foi assim. Entrei no Antonov, que teve um episódio gira, que já contei isso várias vezes. Lá um russo. Que é como mesmo tendo a viagem de borla. Olha a sorte, né? Tudo a cooperar ao seu favor. Então, de lá de Beira para Maputo, onde chega e começa já a busca para a sua formação tão querida e desejada. Que era isto que trouxe-lhe a Maputo, certo? De facto. Maputo para mim era um mundo, Nova Iorque, não conhecia ninguém. Aterrei aí no aeroporto de Mabalana e tinha uma sacolinha, me lembro perfeitamente, uma sacolinha assim muito ligeira, com um par de roupas que eu tinha. Eu não conhecia Maputo, perguntava onde é que era Eduardo Mondlane. É sério? E alguém me dizia, olha, vais por esta rua aqui, o Cantano era difícil apanhar táxi. E andei. Do aeroporto a pé, ainda não havia a estátua de Eduardo Mondlane, fui andando, até de chegar a Eduardo Mondlane. Depois, esta é Eduardo Mondlane, era o número 18, 79, se não me engano, o apartamento que andei, até aí ao cruzamento com o Vladimir Lenin, era aquele prédio alto, e subi o 19º andar, o 18º andar, bati a porta e fui bem recebido pela família que me recebeu cá, e foi assim a minha vinda para o Maputo, e a partir do dia seguinte, todos os dias eu ia ao Ministério da Educação tentar falar com a ministra. Nunca consegui falar com a ministra, mas de tanto me verem lá todos os dias,
Até que um dia lá um dos diretores chegou cansado de mim. Mas o que é que este miúdo quer fazer aqui? E eu lá dizia que vinha para estudar, e ele dizia, não, mas isto é lá na beira, vocês têm que decidir, não sei o que é, dá-me nisto. Até que um dia, foi o meu dia de sorte, e o homem cansou-se, olha lá, queres fazer um curso de informática? Deixa-se, bom, está a começar, já começou há 2 ou 3 meses, mas é a única hipótese que posso meter lá. E eu se aceito. E ele, pronto, manda-me uma guia para vir apresentar à Faculdade de Matemática, que era onde estava a lecionar a informática, e tinha umas aulas de contabilidade no Instituto Comercial. E pronto, deram-me direito a ficar no Self, mas depois tive sorte de ter cá uma família, um amigo, mano, que são primos, Latif, que me hospedou lá e olha, fiquei pendurado lá 7 anos. Fiquei lá e pronto, foi assim a minha estadia aqui. Mas é iluminante, depois podemos falar sobre isso. Ok. Olhando para o curso que lhe foi dado, que foi informática, fora isso, tinha algum curso que era por si preferencial naquela altura? Eu queria fazer um curso médio superior, e era mais virado para a área de contabilidade e gestão, que era a área que eu estava mais inclinada. Bom, o curso de informática era uma coisa completamente diferente, mas tinha cadeiras que me ajudavam também naquilo que era o princípio. Era a formação. Mas, voltando um bocadinho, a questão do basquete. Eu sei que, obviamente, Beira até hoje acho que é uma das províncias que tem, obviamente, um dos melhores rankings a nível de basquete. Tem algum dedo seu lá? Climane teve também grandes jogadores na altura. Mas a Beira também tem um bom basquete e agora está a reviver de novo. Tá, né? Sim. Voltando àquela questão que falávamos mesmo sobre a sua primeira experiência profissional, que foi na Beira, com a empresa A Iluminante, e que já contou em algum momento que quando veio cá para Moçambique recebeu uma carta vinda lá da empresa a informar que os que eram responsáveis pela empresa estavam a sair do país e que em algum momento viam no Salimo alguém que pudesse tomar a direção daquela empresa, e que foi neste momento que comprou a Iluminante por 400 meticais na altura. Conhece muito bem a história. Estas são aquelas coisas, são as dádivas que Deus nos dá, e ou a gente deixa passar ou a gente segura. Eu de facto nunca sonhei vir a ser dono de uma empresa naquela altura. O objetivo era um pouco estudar e depois procurar um emprego, se calhar ir fazendo algum negócio, mas aquela oportunidade estava-me predestinada. E quando esta carta, aliás, quando esta chamada foi feita, e eu perguntei, mas porquê eu? A senhora da contabilidade disse, olha, aqui ninguém quer, nenhum de nós somos procuradores, nem os 70 trabalhadores, ninguém tem, mas como tu estás ainda aqui na lista, também queríamos perguntar a ti. Eu já não estava lá, estava a estudar aqui. E a minha pergunta está, eu quero. E foi assim uma atitude muito adolescente e pouco refletida, facto. Mas às vezes o impulso da vida é isso. E eu não tinha essas opções, tinha algumas poupanças dos pequenos negócios que ia fazendo aqui. O tempo era assim, não era? Okay. Sempre tinha que me virar, né? As pessoas vinham, lembro que hospedeiras e pessoas amigas traziam perfumes e outras coisas e entregavam a nós os miúdos para vendermos. Vendia e ganhávamos sempre algum. E essas poupanças, e também o irmão Rock cá estava, também de vez em quando ajudava-nos, e era assim para estudar, né? Mas a questão da Iluminante foi interessante porque eu fui para lá, fiz um requerimento à mão e disse que eu, fulano tal, assumia todo o ativo e passivo, não sabia o que era ativo nem passivo, pelo valor de 400 meticais, que era o que eu tinha. O que isso equivalia mais ou menos? Não sei, mas acho que era equivalente a mais ou menos $100 do mês. Okay. Era o que eu tinha da reserva e eu punha lá e pronto, e fui-me embora, mas não tinha aquela esperança de que fosse autorizado. E a minha questão agora é, não achou isso muito fácil? Porque, olha, ninguém queria saber daquilo. Ligarem para Maputo
à procura de alguém que esteja interessado e naquela altura deu a proposta daquilo que tinha. Este processo todo não deu em si algum receio, tendo em conta que era uma empresa que já estava a operar há algum tempo, mas que não sabia necessariamente as condições em que estavam as empresas, que teve esta realidade depois. Às vezes a atitude adolescente são por impulso. Se fosse hoje mais pensativo, mais calculista, se calhar nem tomaria esta decisão. Ou sim, não sei, mas era mais refletida. Naquele momento eu olhei para aquilo como uma oportunidade, porque eu conhecia a empresa e achei que a empresa podia ter vida, e apesar de ter sido abandonada, naquele tempo quem abandonasse o país por mais de 90 dias, o Estado confiscava as empresas. Se ninguém ficasse e eu não assumisse, o Estado ia pôr em asta pública. Portanto, era assim o processo. Obviamente que quando saiu o despacho a autorizar, aí que eu comecei a refletir. Porque eu não sabia o que era o ativo nem o passivo e comecei a falar com as pessoas mais próximas minhas, meus familiares mais próximos, olha, eu fiz isso. Então aí todos chamaram-me de maluco. Onde é que te foste meter? Grande problema, agora como é que vais pagar as dívidas? Quando fui assinar as livranças do banco, a empresa tinha milhões e milhões de livranças que eram dívidas. O passivo era pequeno. Bom, mas há um princípio que eu quero partilhar. Eu fui sempre de convicções, manter a palavra. E eu estava numa situação que já tinha assumido a responsabilidade. Já não tinha volta contra. E quando o inspetor lá do Estado entregou para eu assinar as livranças, disse, agora como é que você quer pagar a dívida? Eu não tinha resposta, disse, tenho que fazer inventário e trabalhar e vai-me dar aqui algum tempo. Obviamente que tinha tempo para pagar, né? O Estado também naquele tempo dava... Aliviava um pouco. Bom, a partir dali foi reunir com os trabalhadores, eram 77, explicar que a situação era aquela, mas íamos reativar, motivá-los naturalmente e começarmos a trabalhar na inventariação das obras que estavam inacabadas, o que é que havia em termos de materiais. E pronto, a partir dali fui aprendendo e fazendo. Por exemplo, pegar nos materiais que tinham lá, que eram monos na beira, ligar para Climane, ligar para uma... Olha, isto assim sempre precisamos. Naquele tempo a procura era maior que a oferta, né? É diferente, hoje a oferta é maior que a procura. Então era uma questão de a gente procurar, por exemplo, fitas isoladoras. Havia caixas e caixas na beira, ninguém queria, porque havia muito. O clima não tinha, era meter as malas, mandar para lá, vender, realizar a caixa. Interruptores, eu tive aqui em Maputo. E foi assim que fui realizando cash e acabando as obras, uma a uma, começando a resgatar a empresa, até que descobri aquilo que foi para mim considerado a mina de ouro, que eram os cabos elétricos. Cabos elétricos, que eram uma coisa escassa. Maputo era o grande mercado, onde havia mais construções, mais obras, as empresas públicas e algumas privadas, poucas, mas não havia escassez. Não se importava, só o Estado é que importava naquele tempo. Distribuía, que era a Interletra, que hoje é minha. Comprei a Interletra, o Inarense, assim como a Iluminante, assim como a Fadil, que também era uma empresa que produzia candeeiros elétricos. Depois, mais tarde, comprei tudo com a oportunidade que o Estado foi dando nas privatizações, que foi, obviamente, um passo seguinte para chegar à Intelec. Porque nesta altura da Iluminante, eu depois o que fiz um acordo com a fábrica da Selmoc da Beira para produzir milhões de quilómetros de cabos, porque eu sabia que onde colocar, e naquele tempo as margens eram altíssimas, porque a desvalorização e a inflação também eram grandes. E eu consegui cumprir o fornecimento de lá para cá, realizar, e disse, bom, eu não vou ficar na Beira. Fiquei um gerente na Beira e vim abrir uma empresa cá, que foi a Eletrosul. Montei a Eletrosul com a mesma atividade, que era engenharia eletrotécnica e venda de materiais elétricos. E ela foi seguindo até chegar ao meu sonho de abrir uma fábrica de cabos elétricos, que foi quando constituí a Intelec.
e inaugurei a primeira fábrica de cabos elétricos em 1998, onde o presidente Chissano foi quem inaugurou a fábrica e disse ao público: é estes jovens que vão fazer a diferença em Moçambique. Pela exposição que teve, obviamente, a vários fatores de risco. Acho que isso acompanhou-lhe sempre a carreira lado a lado, quando foi investir, e principalmente na primeira compra, conforme teve aqui a explicar. Que lições tirou ou que lições poderia partilhar connosco quando se trata da avaliação de riscos na aquisição de uma empresa? O risco acompanha sempre o empresário. Por mais cálculos de minimização de riscos, principalmente de mercados marginais como os nossos, a inflação, a desvalorização da moeda, as decisões políticas que não são consistentes muitas vezes. Cada dirigente vem com a sua ideia, começas um projeto, vem outro, muda. Portanto, isso são grandes riscos. Mas também em mercados marginais há grandes oportunidades. A estratégia de navegar ou gerir empresas em mercados marginais não é para qualquer um. Chama-se isso gestão com navegação à vista. Não é? Porque se a gente faz um planeamento no mercado marginal, é suscetível a ela falhar. Tens inflações, tinhas, agora a inflação também já é acima de 2 dígitos, foi a grande surpresa, mas a desvalorização da moeda é mínima, as taxas de juros são mínimas, mas também a concorrência é maior. Aqui o espírito empreendedor tem que ser mais apurado, no sentido de oportunidade, tem que ser também mais pragmático. Eu penso que grandes oportunidades que nós em Moçambique temos, e no continente africano, porque temos recursos, temos mão de obra disponível, pouco formada, mas deve-se formar, tens os recursos disponíveis, e a procura de bons serviços ainda continua a ser, digamos, uma opção. Eu acho que nós temos aqui grandes oportunidades, mas mais do que lamentarmos, é preciso fazer. Eu continuo a fazer e quero deixar este legado para os mais novos, porque penso que o mindset que nós temos ainda é muito dependente de geração a geração dos nossos pais, dos nossos antepassados, que na Primeira República que Moçambique teve, que é uma república onde a economia era centralizada, uma política marxista-leninista, fazer negócios era quase um tabu para o privado, que eram as empresas públicas, empresas do Estado. E este espírito de trabalhar e servir ao Estado manteve-se, ficar à espera que o Estado decida por nós. Quando nós tomamos uma decisão estratégica como nação, em 90, e depois do Acordo Geral de Paz, para que a economia fosse uma economia de mercado, continuamos com esse mindset, à espera de o que é que vai haver, se eu consigo ter aqui um esquema de alguém que está no Conselho Municipal ou no Ministério para fazer uma bolada. Mas atenção, se a gente não pensa que da oportunidade que tivemos de ganhar algum e pensar, estruturar o investimento que temos para crescermos no negócio, o dinheiro esvazia-se e entramos num ciclo vicioso. Ganhamos, consumimos, não empreendemos. Este legado, esta nova era de empreendedores com muito mais conhecimento, que é a nova geração, que tem muito mais conhecimento que tinham as gerações anteriores, que a minha, porque hoje as universidades formam muito mais gente. É preciso formar também ensino médio, ensino profissional, técnico profissional e vocacional, não há dúvida. Mas é preciso sairmos da zona do conforto e arriscarmos, digamos, nestas oportunidades que existem, e existem muitas oportunidades em Moçambique. Moçambique tem terra arável, tem água, tem muita necessidade de serviços. Hoje temos pessoas com formação em várias áreas, não conseguem prestar serviços para as empresas. Por exemplo, eu, se estiver em minha casa, ou tu, se tens um problema de canalização, pintura ou de arranjo, tens dificuldades em encontrar empresas, só encontras empresas grandes que fazem construção. Mas são serviços que precisam de manutenção, dia a dia. Estou a dar isso como exemplo. Name it. Há várias oportunidades. É preciso arregaçar as mangas, organizar
e irmos à luta para fazermos, obviamente, de nós esses empreendedores. Poderemos ser amanhã. É preciso entrar. E depois as oportunidades vão surgindo. Faz-me lembrar de um post que vimos seu no LinkedIn, em que questiona lá, obviamente, que negócio iniciar com 200 mil meticais. Vi que houve uma série de comentários, acredito que mais de 1000, provavelmente, e queria entender também o que é que está por detrás dessa questão, o que é que a gente pretende extrair, obviamente, daí, o Salim, o que é que gostava de... É interessante porque as redes sociais que eu tenho é uma forma de eu dar, give back, né? Dar à sociedade, motivar a juventude, que hoje às vezes precisa um pouco mais de palmadinhas na costa. Nós saímos de casa mais cedo, 14, 15 anos, hoje a juventude fica mais tempo com os pais, mas é preciso encarar isso. E este post, como entre outros, tem este objetivo de despertar. E é interessante os comentários que a gente vai ver aí, porque tu vês a tendência de uma grande parte de usar aquilo para consumo, outros de olharem como se fosse um dinheiro infinito e que podem fazer mínimas coisas porque não fizeram as contas, mas também há outros que pensam, calcularam que podem fazer coisas boas com este capital. Podem começar algo. É exatamente esse despertar. Obviamente que Salim Abdullah, porque tem todos os dias pessoas necessitadas, e eu tenho esta responsabilidade de ajudar a minha sociedade, não posso fazer arbitrariamente como tenho feito. Então decidi criar uma fundação. Uma fundação que tem o meu nome, eu não sou o presidente da fundação, e na altura reuniu-se o Conselho de Administração, parte da minha família está lá, e outros técnicos, e tem independentes, e esta fundação tem a responsabilidade de olhar com os recursos que eu for captar pela fundação, com a minha contribuição, olhar e poder fazer o empoderamento possível de classe mais jovem. Feminino, de preferência jovem, e masculino também. Que tiverem boas ideias que precisam de ser potencializados. Obviamente, como as necessidades são maiores do que os recursos, temos feito algumas ações e nós não publicitamos as ações, porque acho que o objetivo da Fundação não é publicitar, é fazer, e é uma questão espiritual também. Fazer e ver que pudeste empoderar, e espero que aquele possa depois vir a fazer o mesmo para os outros e sucessivamente. Obviamente que a minha equipa deve estar a analisar com isto, pode ser que venha a identificar alguns potenciais a quem possam empoderar, mas este é o objetivo também. Eu faço as provocações, a equipa faz a análise. Não sou eu o juiz da minha causa, até porque não sou eu que decido na fundação, senão seria o sempre que me ligasse eu havia influenciar, ou que ele ligasse eu havia tentar influenciar, porque falou-me ao coração, tem que ser, eu filho do Denis, e eu tenho muito disso, todos os dias são pessoas, e eu sou uma pessoa sensível, as pessoas pedem, meu filho não tem trabalho, minha filha não tem trabalho, e como dizem lá, tu queres ajudar a todos, mas não é possível. Então, como é que eu vou fazer isso? Tenho que criar uma governança para evitar que haja nepotismo, que haja tendência de as pessoas que estão próximas de mim ou que falam comigo para eu tentar ajudar. Tem que ser de forma transversal, porque infelizmente não vamos conseguir ajudar a todos, mas quantos mais podemos ajudar, será esse o objetivo. E certamente, se calhar não foi olhado para o outro lado, Denis e Salim, aquelas respostas que estão a ser dadas naquela plataforma muitas vezes até estão a ajudar a pessoas que têm algum capital e só não têm uma ideia do que fazer ou como começar. Também. Muitas vezes as pessoas ficam, eu se tivesse, às vezes a pessoa tem e não consegue ter uma ideia de como começar. Então, através daquela questão... Muita gente se pôs a pensar, olha, o que é que eu posso fazer? Querem responder, então, às vezes é dar-se o trabalho de pensar, dizer, não, eu preciso de pensar. E é possível, de facto, com 200 mil meticais pela qualidade de comentários que eu vi, qualidade de ideias que existem ali desse lado.
Eu acredito. Se eu comecei com processos medicais, acredito que sim. E há lá, eu tenho lido, não consigo ler as 1000 e tal, mas vou lendo sempre, vou vendo e inspiro-me em algumas coisas interessantes. Vejo que fui elaborado. As pessoas, obviamente, que não vão entrar em detalhes aí, porque também não vão entregar, digamos, todos os detalhes na rede social. Né? Agora, é interessante alguns que parecem as pessoas mais negativistas, que pensam que aquilo que Salim Abdullah está interessado em lançar aquela isca para ir colher ideias para fazer negócios. Graças a Deus não preciso disso. Mas não sejam tão maldosos nesse sentido, porque o objetivo é exatamente potenciar as pessoas, colocar, abrir o espírito empreendedor, e eu tenho algum orgulho nisto, porque quando há uns anos atrás olho que grande parte da juventude olhava numa oportunidade de ir andar com uma bandeirinha de um partido para ver se tinha lugar no partido, para depois conseguir um lugar no setor público, eu queria contribuir para uma coisa diferente. E era exatamente isso, era contribuir para o espírito empreendedor, ser acima desta miopia de querer ter um lugar na vida política apenas, onde também tive uma passagem curta pela inerência, na altura, ainda esta manhã, neste masterclass que eu sei, estava lá o presidente Chissano, uma boa oportunidade, eu entrei pela minha curta vida na política no consulado do presidente Chissano. E ele lembra-se que quando eu saí, tanto como entrei como saí, fiquei num mandato de 5 anos, porque eu já vinha do setor empresarial. E a vida política só me estava a atrofiar a minha capacidade empresarial, tanto mais que a minha esposa, que estava no último ano de medicina, teve que deixar para segurar as empresas, porque as empresas, que era a Eletrosul, a Internet, a Eletrotec, já estavam com dificuldades. Porque a minha ausência era fatal, e quando me entrega uma coisa, e estava a viver aquela vida do Parlamento. Digo uma coisa, foi um momento, mas que eu aprendi a conhecer o meu país, a minha gente, as suas prioridades, e a criar a minha autoestima e a minha estima daquilo que poderia ser como cidadão a contribuir. E também me abriu uma outra luz, que eu digo isto várias vezes. Naquele momento, todos queriam um cargo político ou público para poderem se ingrar na vida. E eu quis fazer diferente. Mostrar que numa sociedade a vida pode ser composta por diferentes atores. Empresários dignos, respeitados, acarinhados e até que brilhem nessa sociedade. Todo o tipo de atividades que compõem uma sociedade. Não só os políticos. Porque as estrelas eram só os políticos naquela altura. Agora já não, penso que aos poucos, mesmo assim, continua. Mas estamos a caminhar para uma sociedade diversificada, transversal, e este era o objetivo. E quando eu quis sair, perguntaram porquê. Isto para mim é pequeno. Eu não quero viver no salário. E quando saí, quando terminei o meu mandato, ainda fiz uma sessão de segundo mandato e pedi para retirar. O colega que veio a seguir de mim ficou satisfeito, tinha um salário de 45 mil meticais. Se calhar fazia aquilo em umas horas, né? Exatamente. E pronto, é essa a capacidade que eu quis transmitir, mas fiz a minha contribuição ao país através do associativismo empresarial. Candidatei-me a presidente da Associação Comercial, depois CTA, depois CECPLP, e esta foi a forma de eu contribuir para o crescimento social, de forma económica também, através do setor privado. Eu hoje estou aqui a conversar convosco, não porque seja um político, Exato. mas porque sou empresário e também quero contribuir para o crescimento do meu país e da minha sociedade. Era este o contributo que eu queria dar e hoje quase me sinto realizado. Fantástico. E esta é uma questão que vamos voltar bem lá para o final. Fica aqui o ponto de interrogação, né? Mas voltamos lá para o final. Dando continuidade aqui, eu gostava, de certa forma, estamos a falar de negócios, estamos a falar de empreender. Como é que avalia o atual estado do ambiente de negócios em Moçambique, em especial? O ambiente de negócio requer uma estabilidade nas políticas que não depende das pessoas, depende do sistema, claro, mas a independência dos pilares da democracia são cruciais
para o estágio que uma nação pretende atingir na democracia. Eu penso que estamos num estágio. Muitos de nós estamos inconformados e todos os dias reclamamos. O reclamar é bom. O cidadão, quanto mais reclama, obviamente forçamos a que, digamos, os pilares se reforcem. Porque se a gente senta, o Estado militar ou o Estado de polícia toma conta de uma sociedade. Mas continuamos ainda com essa mentalidade, temos ainda um caminho para percorrer. Agora, falando do ambiente de negócio, oportunidades são enormes, mas o ambiente ainda não é propício para tudo. Eu penso que há vários fatores que têm prejudicado essa instabilidade, digamos, das guerras, dos conflitos, criam instabilidade na sociedade e muitas vezes são capitalizadas mal para criar a tal estabilidade socioeconómica. Há outros fatores também. Portanto, Moçambique tem que se reforçar muito nas infraestruturas porque somos um país muito frágil em relação às intempéries, digamos, que atacam severamente o país. Isto cria instabilidade na economia, na sociedade. Então são um dos fatores também de desestabilização. Mas quero crer que estamos a caminho. Hoje vemos pessoas com muito mais qualificação, quer também na parte política, quer na parte empresarial, quer na parte social, nas empresas. Portanto, há um crescimento, não podemos dizer que decrescemos. Estamos a constituir uma sociedade mais idónea. Tem também a questão da redução das burocracias. Um detalhe muito importante, já melhoramos em muitas coisas. Eu passei por este processo enquanto presidente da CTA, fizemos muito a redução dos chamados red tapes. Isto é um processo que tem que estar sempre a adaptar-se à nova realidade. Agora, eu penso que aqui é um grande desafio que nós temos, que é o fator mentalidade de Estado de Polícia que me referi. E é aqui onde reside o grande desafio. Por exemplo, nós para fazermos o comércio internacional, eu acho que as nossas autoridades alfandegárias e aduaneiras não estão preparadas. Porque elas estão preparadas com um business mind para importadores. Não para exportadores ou para importador e exportador. Eu tenho situações em que alguém, por exemplo, que importava um equipamento ou veículo, seja que for, de um país qualquer para aqui para Moçambique, e de repente acontece uma oportunidade no Zimbábue e ele quer fazer um review disso. Bloqueou tudo. Porque o nosso business mind não está preparado a nível da estrutura aduaneira para este tipo de transações. Então, os empresários também acabam ficando atrofiados, sem iniciativas. Eu acho que nós temos aqui um trabalho para ser feito. Eu não digo que estamos a crescer, mas é preciso trabalharmos um pouco mais para abrir o mindset, quer do gestor público. Aliás, o Estado tem que criar condições para facilitar o comércio. E cabe, como eu digo às vezes na brincadeira, ao Estado cabe criar as autoestradas e aos empreendedores e empresários desenvolver o caminho das suas laterais para circularem rapidamente, facilmente. Porque tudo que seja aquilo que estava a dizer complicar, é como se diz, alguns ligam o complicómetro para depois vender o facilitómetro. Este é um problema não podemos dizer que é um problema só do Estado, são dos funcionários, às vezes. E este é que é preciso ser combatido e vemos com um grande esforço hoje, autoridade contra a corrupção, pessoas presas, há um esforço, mas é preciso que toda esta sociedade interaja e veja que é preciso fazermos o setup. Agora, eu penso que o desafio também não vai ser feito só, passa, digamos, com campanhas temporárias. É preciso estabelecer logo a partir da escola primária esses valores. E outrora houve estas coisas de que, falar como homem, pagar um refrescozinho, aquilo que incomoda o cidadão no dia a dia. Acho que a Jéssica também deve ter alguns casos, não é? Vêm de repente, e depois ligam o complicómetro para depois venderem o facilitómetro. Quando as autoridades estão aí para facilitar ao cidadão.
não é? E eu penso que este é o desafio. Mas isto são vozes que é preciso não parar, mas é preciso também, na minha ótica, começar desde pequeno. Explicar a escola primária, que não se faz isso. Depois a criança vai dizer, papá, está a dar dinheiro à polícia. Então vai embaraçar o papá, não é? O papá está a dar refresco à polícia. Não pode. Então está a pagar o professor. Estas coisinhas que são ensinadas. Agora nós vemos às vezes os nossos filhos já a olhar isso como uma normalidade. E isto vira cultura. E virando cultura, dificilmente qualquer dirigente de Estado vai conseguir combater porque já se enraizou na sociedade. Então há aqui um desafio que não podemos deixar só para o governo. E nós, líderes da sociedade, também temos responsabilidades, pais, encarregados de educação, em fazermos a transformação deste business mind, ou deste mindset, desde pequeno, para que criemos uma sociedade mais sã, mais transparente, que seja mais fluida, que não tenhamos que falar como homem para resolveres um problema de um BI ou de um documento. Já houve tempos piores, não é? Já. Também não queremos ser negativistas. Houve tempos, eu penso que eu me lembro em tempos que cada época tinha digamos, uma oportunidade. Até os funcionários da LM já tiveram oportunidades de fazer as suas boladas. Os voos eram menores do que as pessoas queriam ver. Então tinha-se que levar um garrafão de vinho para poder arranjar um voo. Já houve a época das pessoas do moqueiro, já houve a época dos polícias de trânsito, enfim. Mas estas coisas a gente vê como a forma do desarrasto da vida do moçambicano. Que é preciso regularmos agora, né? É preciso regularmos porque de facto não podemos construir uma sociedade sã, desenvolvida, próspera, que crie ambiente de negócios para nós, os moçambicanos, para quem vem investir cá, de uma forma transversal, criando esses obstáculos, como a Jéssica bem diz, os chamados red tapes, né? Mas às vezes não são red tapes, são as pessoas que criam esses red tapes. Em algum momento tocamos sobre a questão da Intellect Holding, que nela fazem parte empresas de diferentes ramos, e isto requer de si, como líder, uma capacidade de gestão bastante elevada. Como é que a Salim vê a sua liderança e gestão? O seu tipo de liderança e gestão? Bom, a Intellect virou uma holding, uma questão estratégica. Porque lembro-me, quando eu abracei o associativismo empresarial, também fui e tenho a consciência que fui um dos atores de impulsionar, vender a imagem do país, grandes oportunidades, e começaram a aparecer muitos investidores cá, mas que queriam ter parceiros nacionais. E obviamente procuravam, mas as empresas não estavam organizadas. Porque é preciso, para as empresas poderem hospedar e fazer parcerias internacionais, tem que ter o mínimo, tem que ter accountability, tem que ser contas auditadas, deve ter algum compliance a nível da gestão da empresa, para poder, obviamente, garantir que as empresas que vêm investir não estão a falar com bandidos ou com pessoas pouco transparentes. E a minha gestão focou isso. Talvez tenha tido o privilégio, porque no princípio dos anos 2000 eu fui estudar, fui fazer um curso sobre Ethic on Business and Governance nos Estados Unidos. Ética na governação de negócios. E comecei a estruturar os meus negócios, as minhas empresas, com este princípio. E, obviamente, começaram várias empresas a quererem procurar parceria. E eu que venho num ramo de engenharia eletrotécnica, que eu queria ser uma empresa com solução holística no setor energético, e fui a primeira grupo empresarial, desde o ramo de distribuição de material elétrico, desde a engenharia de soluções elétricas e eletrotecnias, desde a construção de redes de média e alta tensão, desde a geração de energia, e fui crescendo neste setor. Chegou um ponto que eu já tinha um conselho de administração estável, decidimos que, bom, nós não podemos ser bons em tudo. E como temos que diversificar para o futuro no mercado marginal para minimizar os riscos, vamos aproveitar esta oportunidade que nos estão a bater a porta. Porque as oportunidades passam. E foi quando surgiram outras oportunidades, entramos para a telecomunicações,
Estou-me a lembrar que em 2007, se não me engano, a Vodacom estava para tomar uma decisão, fechava as portas ou ia-se embora, ou resolvia os seus problemas. Tinha uma série de problemas, não vou entrar em detalhes. Foi na altura que fui contactado, já como um gestor, um líder da indústria, Captain of Industry, como diziam, e eu não conhecia, estudei a indústria deles e propus, e eles convidaram-me, entrei, investi, chamaram para a presidência da empresa. O facto é que dedicamos, 2 anos depois, viramos líderes. De quem queria sair, tornou-se número 1. Interessante, 2 anos depois? Sim. E foi exatamente 2 anos que levou a Intelect a Iluminante, assim, que é para reposicionar-se. Mais ou menos. Esse ponto, desculpa, chamou a minha atenção. E depois, pronto, obviamente que eu, estando na área de energia com soluções holísticas, começo a criar também outras soluções holísticas no setor de telecomunicações, e visto numa empresa que faz as manutenções dos sites todos da Vodacom, da distribuição dos SIM cards e das soluções de serviço, são empresas à margem, que não têm a ver com... Mas aproveitando esta oportunidade de crescer também no ramo de telecomunicações, assim como outras empresas. E depois apareceram outras oportunidades que fomos investindo, então passamos a uma holding que hospeda as empresas, ajuda-as a crescer com toda a governança necessária dentro do mercado marginal, mas com soluções também de investimento. É o que nós fazemos. Nós hoje estamos no setor de telecomunicações, no setor de energia, estamos na banca, nós estivemos na fundação do BCI, estivemos na fundação da Moza Bank, e eu fui administrador de um banco pequeno, a ICB, um banco de capitais Malásia. Hoje sou cônsul da Malásia, mas o banco onde eu aceitei ter um cargo como administrador e continuo como investidor até hoje é o NetBank, que era o banco único, agora é o NetBank. Portanto, através de uma plataforma que eu criei na Intelect, que é a SF Holding, e depois tenho a Eletrosul, que é a minha empresa familiar, que é dona da Intelect Holding, 90%, e depois tenho os 10% distribuídos pelos técnicos e outros acionistas. E pronto, também estamos no ramo automóvel, marcas como a Peugeot, a Renault, a Volkswagen, entre outras. Estamos também na área de outdoors, comunicação, que é a GC Deco Intelect. Bom, fomos crescendo. Obviamente que aqui não vou dizer em todas as áreas em que estamos, porque nós fomos diversificando bastante, mas temos muito mais áreas que continuamos a investir, e portanto o nosso objetivo é, a certo momento, depois diversificar para reduzir, digamos, aquilo que são os riscos do mercado marginal. Foi essa estratégia que a Intelect tomou, porque corríamos o risco de estarmos a querer crescer no setor energético, mas houveram várias intempéries que foram acontecendo na nossa praça, e obviamente ainda bem que esta foi a decisão, porque senão estaríamos hoje com muitas dificuldades. Ok. Uma coisa que me vem à mente, digo, é um empresário de sucesso. Como é que consegue conciliar, obviamente, o tempo que investe para tomar conta das empresas, dos investimentos que tem, e ainda conseguir ter tempo para a família, que eu sei que tem? Como é que consegue balançar a qualidade de vida empresarial e, obviamente, familiar? Eu penso que o tempo, todos têm tempo. O que é preciso fazer é o time management e gestão de tempo. Nós, se não gerimos bem o tempo, dizemos sempre há tudo que não temos tempo. Há tempo para tudo. Deus dá-nos 24 horas, 365 dias. Nós não estamos 365 dias metidos na cama, nem 365 dias a trabalhar. Portanto, se nós gerirmos bem isso, há tempo para tudo. Ainda sobra para a gente relaxar. O facto é que eu, muito jovem, não sabia o que era fazer férias, né? Primeiro, não tinha recursos para fazer férias. Segundo, estava muito imbuído em trabalhar e criar a sustentabilidade na empresa e na família, que não vim de pais ricos financeiramente, de valores, sim. E eu tinha que ser a primeira geração. Os meus filhos, esta geração ainda é arras de pau. Vocês ou são meus continuadores, se forem com mentalidade de herdeiros, vão ficar pelo caminho.
porque eu não sei o que é que vou deixar. Então, esta mentalidade de gestão de tempo e preparação, penso que serve. Eu, por exemplo, hoje, estrategicamente, saí de tudo que é gestão. Já não estou na gestão nenhuma. Em certo momento, tens que separar aquilo que é a gestão e a emoção. Chega a um ponto que a emoção de seres dono ou proprietário vai se misturar com a gestão. Então é preferível que tu tenhas profissionais que estão na gestão. E tu ficas... A minha posição agora é de chairman. Ok? Quebra-cabeças. Apertar, exigir, responsabilidades, resultados. Mas sair da gestão. Se eu estiver na gestão dia a dia, eu vou conflituar com o gestor. Esta é que é a visão que eu recomendo na estruturação de qualquer empresa. Porque enquanto nós tivermos a delegação de poderes, tem sempre riscos. Mas é a única forma de crescer. Se você não delegar, eu vou lhe dar isto, um exemplo mais micro. Se você tem uma cantina ou uma mercearia e você não confia nem no guarda que toma conta da logística, então você fica no caixa. Tudo que entra você controla, tudo que sai você controla. Mas você vai crescer só ali na tua cantina. Vais ter mais produtos até não teres lugar no armazém. Não vais crescer mais porque não queres confiar, não vais delegar nas pessoas. A única forma de crescer é delegar. Riscos? Sim. Como tive vários sabores, fui prejudicado. Mas é a única forma. Hoje estou satisfeito porque cresci, deleguei e hoje dou, digamos, uma nota positiva aos gestores das empresas que fazem parte do meu grupo. São gestores. Se eles amanhã não conseguirem, podes fazer é alterar e mudar. Mas tens que dar a oportunidade às pessoas. As pessoas, muitas vezes, podem ter vontade. Mas se não têm oportunidade, elas não crescem. Tu podes ter muita vontade. Mas se eu, como líder, é aquilo que eu digo, vamos separar o que é líder, o que é chefe. O líder é capaz de lhe chamar a atenção pelos erros, mas de forma a não destruir. É o que eu costumo dizer. Se queres elogiar alguém, elogia em público. Porque vai-te fazer bem, vai-te fazer crescer. Mas se eu destruir-te em público, estou-lhe a prejudicar a si e estou-lhe a destruir a si. E muitas vezes os líderes não fazem isso. Os chefes são capazes de fazer. Porque os chefes têm um problema muito sério. É quando há um erro, nunca é deles, é dos outros. Os líderes não. Assumem os seus erros. E valorizam as pessoas. Dão oportunidade às pessoas. E este, infelizmente, tem sido o dilema da grande parte das nossas organizações em Moçambique. Há uma cultura de escovinha. Para eu ser amigo do chefe, tenho que escovar o chefe. E depois, se não escovo o chefe também não fica bem comigo. Nós temos que mudar esse mindset. No negócio não pode ser assim. Mesmo nas outras organizações. Eu penso que as pessoas têm que ter a oportunidade de serem lideradas. O tempo da chefia passou. Esta coisa dos chefes, que chega, deixou cair, o outro tem que apanhar para entrar. Isso já passou. Eu penso que nós estamos num estágio que empresarialmente temos que ser mais proativos. E esta atitude das pessoas de poderem ajudar as outras a crescerem. Porque se tu cresceres, ela crescer, no conjunto todos nós crescemos. E esta tem que ser a visão que nós temos que ter na sociedade. Não sou eu, não sou ela, não sou tu. Todos nós temos que ser responsáveis de ajudar a crescer a sociedade de forma positiva. Só assim que criamos uma sociedade mais feliz. Uau, que conversa, que sessão brilhante nós podemos, acima de tudo, ter hoje com esta grande figura do mundo dos negócios, uma figura incontornável e que certamente ao longo desta conversa pode explicar detalhadamente aquilo que foi o seu passo a passo e também o muito que tem estado a fazer para Moçambique e não só. Estamos mesmo a chegar ao fim do nosso podcast, mas algo curioso foi levantado aqui em mim. Tudo isto, quais são as bases? Será que é um livro? Será que é alguém que olha e se espelha?
qual é o guia que o Salim Abdullah tem que faz, acima de tudo, o homem de negócios que é hoje? Bom, eu inspirei-me nos valores dos meus pais. Sem dúvida. Foram a maior biblioteca que eu tive. Quando a minha mãe me dizia algo, tinha sempre a forma de orientar para o bem. E o meu pai, e não era uma pessoa de muitas falas, mas também não era uma pessoa agressiva. Mas tinha princípios e era um bom contador de história. Meu pai, na zona rural, não havia energia, sentávamos à volta de um Petromax ou de uma lareira e ele contava a história dos livros que ele lia. Ele gostava de ler livros da FPI e outros tipos de história, Mil e Uma Noites, mas sempre tinha uma parte honrada da história. Como diziam meus irmãos, às vezes meio ciumados, tu eras sempre o herói. Na brincadeira. Mas inspirei-me neles, porque vou-lhe dar um exemplo. Uma vez o meu irmão mais velho, ele contava-me isso, era pequenino, devia ter 3 anos ou 4 anos, e quando havia aqueles casamentos, acho que foi uma passagem por um distrito, Macuse, onde meus pais estiveram. Eu ainda não tinha nascido. E quando havia aquelas festas de casamentos, deitavam aquelas flores, não é? Aquelas flores lá da zona, e às vezes punham aqueles centavos, 1 centavo, 2 centavos, dizia que era para tirar sorte. E caía, e o miúdo apanhou uma moeda daquelas e apareceu em casa com esta moeda. E meu pai perguntava-lhe, quem te deu esta moeda? E ele, trombou, não dizia nada. Insistiu até levar. Moral da história. Ele entrou em casa, um miúdo de 3 anos, com dinheiro, 3 ou 5 anos, com dinheiro, e não dizia de onde que era a proveniência. Levou. Porquê? Porque nós, os pais, às vezes, vemos coisas a entrar e a saírem de casa e nem sabemos de onde vem. E muitas vezes, hoje, os pais nem querem saber se os filhos têm má conduta, se estão a se envolver em coisas ilícitas, se as meninas estão a comer coisas ilícitas. Portanto, são pequenas coisas que fizeram de mim uma parte deste crescimento dos valores. Agora, obviamente que depois com o crescimento também vou ganhando a minha propriedade dessas bases de valores que muitos na sociedade moçambicana ainda têm, graças a Deus. Uma minoria malandra que faz a diferença. Mas também depois há livros que te vão ajudando. Um dos livros da minha adolescência que me ajudou, que fez-me aqui um pouco, foi por exemplo, Tzu Tzu, A Arte da Guerra. Faz uma comparação entre a gestão militar e a gestão empresarial. Muito objetivo, muito organizado. Se tu vais para uma batalha e não te organizas, vais morrer. A gestão empresarial é a mesma. Se vais lá para o desporto e não te organizas, time management, respeitar o tempo, respeitar as pessoas, valorizar quem está contigo, para o target final é aquele. Ficas. Organização. E eu fui metódico nisso. Hoje posso ter mais balda, mas também já me posso dar o limite. Tempo para cumprir. Marcou 1 hora, 5 minutos, estás lá. Assumiste uma responsabilidade, cumpre-a. Senão, deixas de valer. Esta coisa de contar a história, não pago hoje, pago amanhã, se não pode pagar, aproxima, tem coragem, vai dizer, conta, dá-lhe garantias. E isto faz de ti a credibilidade na praça. Hoje os bancos podem me correr atrás se eu precisar de dinheiro, mas eu é que não quero porque os juros deles são caros. É um pouco o crescimento que faz de nós. Mas depois tem outros livros que agora vou lendo, vou digamos... A Mente Milionária, por exemplo. A Mente Milionária tira-nos aqueles tabus de que nós todos crescemos nas nossas famílias humildes. Não faças isso, porque isso é mau. Se alguém está a ganhar dinheiro, já é bandido. Quer dizer, esta Mente Milionária ensina-nos que ganhar dinheiro de forma transversal e honesta não é um problema.
Mas se tu não tens essa mente milionária dentro da família, és capaz de ser puxado para baixo. Uma série de exemplos que lá dá. O outro também tem a ver com o especialista em pessoas. E este especialista em pessoas é a forma como a gente lida. Porque nós, no mundo empresarial, temos que lidar com pessoas todos os dias, todo o momento. E as relações humanas, as relações públicas, são muito importantes para o empresário. Os empresários que não saibam ter relações com os seus colaboradores, com os seus clientes, a forma de comunicar é muito importante. Tudo isso tem a ver com a estratégia de comunicação que o empresário se forma a si ou aprende a formar-se. Uau, que biblioteca bem recheada. Obrigado, Sapiência. O que é que a gente pode esperar por parte de Salim a nível de planos emocionantes que vêm pela frente? Sei que tem dedicado muito tempo para a fundação e acredito que tenha mais alguma coisa por baixo da manga que esteja a preparar. Eu estou num período de meditação, de consolidação. Acho que terminei a minha tarefa internacional, que foram 8 anos, quase 9, à frente da Confederação Empresarial da CPLP, que me obrigou a milhões e milhões de quilómetros de voos para falar com tanta gente, com chefes de estados, com líderes empresariais. Conheci muita gente e eu agora quis retornar e depois do término do meu segundo mandato, não quis renovar, foi por opção também. Quero estar aqui um pouco para consolidar o meu grupo empresarial, olhar para a família. Estou numa fase de formação dos meus filhos. Costumo dizer que tenho 3 filhos. Um enraizado em África, outro quer fazer a carreira na Europa e outro nos Estados Unidos. Então, se calhar, vou ter que virar uma multinacional dentro de tempo, olhar para o crescimento do grupo para esses sítios, onde também já estamos registados, temos pequenas coisas, mas o objetivo é esse, é olhar para uma expansão de crescimento, dar oportunidade de não só pensar global e atuar local, mas também é preciso fazer o inverso. E pronto, quero ajudar este crescimento dos meus continuadores, como digo, mas também quero olhar para a consolidação do grupo empresarial, porque, como digo, a primeira geração não está consolidada. Há qualquer falha ou qualquer, digamos, coisa menos má na gestão pode criar um perigo. Mas tenha a consciência de que eu também estou a criar um grupo empresarial que não vai depender de pessoas, tanto mais que eu já não sou executivo. Eu saí, sou chairman, por isso a empresa pode andar por si própria. E esta é a recomendação que eu digo a muitos moçambicanos. Quando puderem fazer o seu setup organizacional, não é só ganhar o dinheiro, é ganhar dinheiro e investir numa estruturação do negócio. Criar uma instituição que tenha uma gestão e um conselho independente. Porque muitas vezes nós vemos pessoas que ganham dinheiro, pois não se estruturam. Não tem. Tudo depende dele. E a partir do momento que tivermos mais do que alguns trabalhadores, esta empresa já não é só nossa. Aqueles trabalhadores fazem parte desta organização. E não podem correr o risco, quando eu apagar os olhos, eles também ficarem numa situação embaraçosa ou de desemprego. A instituição tem que ser criada de forma a ela fluir. E isto aprendemos com sociedades mais desenvolvidas. Hoje nós vemos grupos empresariais enormes, a nível internacional, que têm 100, 200 anos. São gerações e gerações, estão consolidadas. E mesmo assim, é preciso continuar a fazer uma gestão de forma equilibrada, com toda a governança possível, para que elas continuem a crescer. Muitíssimo obrigado, Salim Abdullah, e por aqui nós ficamos com o nosso podcast de hoje. Esperamos contar com vocês na próxima oportunidade. Thank you. Obrigado.